eu me masturbei 12 vezes em um único dia e eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o meu processo compulsivo com a masturbação. Oi pessoal, tudo bem? Sou o Caio Graneiro, sou psicólogo e vocês sabem que eu tô fazendo uma série de vídeos onde, para além de falar da teoria, eu conto um pouquinho da minha vida, das minhas experiências, da minha vivência, pra gente se conhecer melhor e pra você perceber que tem coisas que vocês passam que eu também já passei ou ainda passo, e acho que contando um pouco da minha história pra vocês, a gente pode se conectar e vocês podem talvez se inspirar e tudo mais. Eu era um menino gay na igreja, numa igreja bem tradicional, bem rígida, e nessa igreja que eu frequentava tinha uma máxima, e acho que na maior parte das igrejas evangélicas, de que a masturbação era uma coisa errada, era do diabo, era feio, não podia, e etc, etc, etc. Era tão grave, assim, era tão violento, que eu lembro que uma vez minha mãe falou pra mim assim, olha, eu fui conversar com o pastor e ele me falou que quem se masturba tá fazendo sexo com o próprio diabo. Olha que imagem terrível que eu tinha na minha cabeça. De que quando eu me masturbava, eu tava energeticamente, sei lá, imageticamente, trepando com o cão. Imagina, e pra alguém que é da igreja e que acredita no diabo como inimigo de Deus, aquela era a coisa mais terrível que podia acontecer. Lembro de uma pastora que uma vez trouxe uma imagem de que quando a gente se masturbava, a gente gozava, o diabo vinha, um demônio vinha e lambia aquele gozo. Era um negócio muito horrível mesmo, então tinha muita culpa. E o que a gente fazia? Tentava ficar celibatário ali. Na minha igreja era tão grave que não podia nem beijar na boca, era uma repressão muito grande à sexualidade. E eu, um menino lá dos meus 14, 15 anos, com os hormônios pulando de todo lado, tentava segurar ao máximo possível a homossexualidade. Só que o que acontece com todo o processo compulsivo? Seja com masturbação, seja com comida, seja com qualquer coisa, jogo, você tem um desejo, quer fazer aquilo, mas você não pode. O que você faz? Você segura, você tenta que não, você quer pensar em outra coisa, você sustenta ao máximo possível não fazer. Só que quando você entra em fissura, te dá aqueles 5 minutos que você fala, eu preciso fazer aquilo, e você faz, tem um pensamento rebote que é o seguinte, agora que eu já fiz mesmo, eu vou fazer muito. Por quê? Porque você acha aquilo errado e você sabe que depois que você parar de fazer, você vai ter que ficar sem fazer por muito tempo. Então pensa no cara que é usuário de droga. Ele tá lá há muito tempo sem usar a droga dele. Porque a mãe dele não deixa, porque a esposa não deixa, porque ele sabe que é errado, que não pode, que não... E ele segura aquilo, ele segura. De repente ele vai, sei lá, pra boca, ele usa tanto, chega até uma overdose. Por quê? Ele tá tentando compensar, porque ele sabe que depois que descobrirem que ele fez, que ele usou, ele vai ficar um bom tempo sem poder fazer. É por isso que para uma pessoa se internar numa clínica de reabilitação, ela precisa querer de verdade, tem que ser por ela. Porque se for pelo outro, no momento que ela tiver a oportunidade, ela vai tentar compensar o tempo perdido. Bom, volta pra minha história. E eu ficava lá me segurando. E eu lembro de um dia que eu já tava, sei lá, há muitos meses sem me masturbar, e eu tava assim, super orgulhoso de mim mesmo e tal. Só que tinha acontecido alguma coisa na minha vida que me deixou meio triste, meio decepcionado. E por estar mais frágil, eu não consegui segurar aquela minha tentativa de ser o menino santo perfeito, que não se masturba e não faz nada de errado. Eu devo ter me masturbado, era umas 9 da manhã. E aí eu me masturbei uma vez, 2 vezes, e eu tinha esse pensamento, nossa, era, sei lá, sexta-feira, e no sábado eu ia na igreja. E eu lembro que tinha uma coisa assim, quando eu chegar na igreja, eu vou me sentir culpado, eu lembro que tinha esse raciocínio claro na minha cabeça. Eu vou me sentir culpado, eu vou pedir perdão e eu não vou mais poder me masturbar. Então, eu preciso me masturbar tudo que der pra se masturbar hoje, porque amanhã eu já não vou poder mais, eu não sei mais por quanto tempo. E, na verdade, na minha cabeça tinha uma coisa assim, não, e agora eu nunca mais, sempre tinha um nunca mais, uma promessa de que eu nunca mais ia fazer aquilo. E eu lembro que nesse dia, eu comecei a me masturbar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, e comecei a ficar tão... Eu lembro de estar, sei lá, minha família tá em casa, então eu não podia mais ficar no banheiro, então eu ia na despensa, e tinha uma oportunidade de ficar sozinho ali por 3 minutos, eu... rápido assim pra poder gozar e fazer aquilo. E eu lembro de quando deu, sei lá, 10 da noite, eu já tava na 12ª masturbação, eu lembro de já estar sentindo dor pra gozar, sentindo dor mesmo. Meu órgão ali, meu pau tava fragilizado, já tava... Foi muita estimulação para um dia. Eu lembro que nessa última, na hora de que seria o momento de gozar, eu senti dor, porque não tinha mais nada para sair ali. E muito triste, muito mal, me sentindo péssimo, porque eu tava tentando dar conta de uma reposição, de uma compensação. Eu lembro de me sentir muito mal
com aquilo e prometer que nunca mais ia fazer e nunca mais. Eu fiquei na igreja ainda mais um tempo, tive outros processos como esse, de me masturbar muitas vezes. E quando eu saí da igreja, eu lembro que foi muito difícil pra mim ter uma relação em paz com a masturbação, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tinha, naquela semana, sei lá, eu tinha transado com 4 caras diferentes naquela semana. Nesse processo meio compulsivo ainda, eu tinha bem novinho, eu tinha acabado de me assumir gay. Então, sei lá, na segunda com um, na quarta com outro, na sexta com outro. E aí chegou no sábado, eu tava em casa e eu fui me masturbar. E eu me senti muito culpado. Muito mesmo. E, né, como se eu tivesse feito uma coisa errada e tal. E aí me caiu uma ficha, assim. Eu já tava na faculdade de psicologia nessa época. Eu lembro de pensar, por que eu transei com aqueles caras todos, sei lá, 3 ou 4 caras na semana, e voltei pra casa tranquilo, segui a vida, não sei o quê. E hoje que eu me masturbei, me senti culpado. Teoricamente, trepar com um cara, né, transar com outro homem, seria muito mais pecado pra religião do que me masturbar. E aí eu me dei conta que na minha igreja tinha uma fala constante. Você não pode se masturbar é errado, se masturbar é trepar com o diabo. E eles falavam da homossexualidade, falavam contra, mas não tão sistematicamente. Então dentro de mim ficou muito mais internalizado que se masturbar era errado do que transar com outro homem. Mesmo sabendo que na conta da religião a homossexualidade era um pecado muito mais grave. Bom, foi um processo até eu conseguir me vincular e entender que a homossexualidade era boa, podia ser boa pra mim, podia ser boa pro meu corpo, podia me ajudar a ter autoconhecimento, me dar prazer, me dar, enfim, relaxamento. Inclusive, eu vou até deixar no card aqui um videozinho sobre os benefícios e também vou colocar aqui embaixo na descrição. Eu tenho alguns vídeos falando de masturbação, por que a masturbação sempre foi vista como errado pelas religiões. Eu vou deixar eles linkados aqui, porque você pode ver esses outros vídeos. Se você ainda tem essa relação de culpa com a masturbação, esses vídeos podem te ajudar. E se você percebe que você tá vivendo processos compulsivos, seja com a masturbação, seja com a comida, seja com droga, seja lá o que for, é super importante ter ajuda. Pra eu conseguir hoje ter uma relação super saudável com a masturbação, eu precisei falar muito dela na terapia, entender quais eram os gatilhos que me levavam a pensar que era errado, a fazer isso compulsivamente. Então, a terapia é um espaço muito importante pra ajudar a gente a cuidar dessas coisas. A gente não precisa passar por essas dificuldades sozinhos. Se você quiser uma indicação de um terapeuta, tem também aqui embaixo o link da clínica, do meu WhatsApp, pra você pedir informações. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir aí alguma coisa e é um pouquinho da minha história pra vocês, pra gente se conhecer mais de perto, tá bom? Beijo pra vocês, tchau, tchau.